E dando início, então, ao nosso debate, eu convido o nosso moderador, o senhor Sidney Ipiranga, da Solar Plus Brasil, por favor. Convido novamente o nosso palestrante, José Dilcio Rocha, e o senhor Eduardo Felipe Mazarolo Marques. E representando neste ato, convido também os senhores Rafael Mafra, diretor de Engenharia do Grupo Record, e o senhor Luiz Meneghetti, também diretor de conteúdo, representando neste ato o senhor Petrelli. Por gentileza. Então, senhores, boa tarde a todos. Nós vamos começar aqui agora os debates, tá? Vamos abrir para perguntas do público. Alguém teria alguma pergunta aos palestrantes? Foi. Opa, aqui, ó. Oi. Bom dia, meu nome é Aurélio Souza, da BGD, e minha pergunta vai para o meu amigo Zé. Com relação a essas imagens de satélite, como é que a gente aplica isso para a parte de fotovoltaico? Eu sei que você focou bem na parte de agronegócio, mas a gama de possibilidades que a gente pode ter usando de referenciamento, imagem de satélite e tal, a efeito do que o Google fez lá fora na Califórnia, o que a gente poderia esperar de uma parceria com a Embrapa para mapear todos os telhados, ter mapas temáticos, apontando radiação solar específica para aquele ângulo, naquela cidade ou naquela região. Algo que possa ser construído, algo que você vê no horizonte. É só isso, senão a gente fica aqui a manhã toda. Sem dúvida, Aurélio. A superposição de uma imagem, por exemplo, de alta definição com o mapa de insolação, né, que inclusive hoje de manhã foi mostrado aqui, isso daí dá um monte de informação. Esse projeto lá de Concórdia, a gente identificou todos os telhados, tá? Inclusive a gente mediu a área total, deu alguns hectares de telhado, tá? Que seria um espaço possível de colocar painéis, tá? O estado do Paraná, ele tem lá o Renova Paraná, quem é de lá sabe, né? E eu tenho conversado com o pessoal lá, já tem mais de 1.800 projetos, né? E a grande maioria de fotovoltaica. E tem também de biogás, né? Então, eu acho que isso tem uma sinergia fantástica, né? Dá para ver tudo lá de cima, né? Se vocês assistem aquele programa Brasil Visto de Cima, tá? É justamente isso. Temos que ver de cima para saber como organizar, né? A gente faz lá toda essa parte de inteligência, tá? Territorial, a parte de gestão e de monitoramento, tá? Então, a ideia é realmente ver como que isso está sendo modificado, tá? Então, só complementando um pouquinho, recentemente, né, a EPE e a GTZ, que é o órgão de desenvolvimento da Alemanha, né, contrataram a Climatempo para desenvolver esses mapas temáticos. Seria interessante a Embrapa também, né, tá incorporando esses mapas que vocês já possuem, né? Tem algum contato? A Climatempo é nossa parceira. A gente estava junto, inclusive, lá no AgriShow, há 2 meses atrás, né? O Google também não tinha uns mapas temáticos, né, solar. O Google também tem, né? Tem, na verdade, assim, né, tem várias iniciativas, né? Eu acho que a ideia justamente é formatar os projetos para que seja uma solução, tenha utilidade, né, prática a solução, né? Porque dá para fazer, assim, basicamente tudo com isso, né? Quando você pensa em cidades inteligentes, né, em campo, agricultura digital, é a mesma coisa, né? Isso daí tá em uma transformação muito grande, né? Na verdade, o nosso objetivo é ter energia boa e barata e sistemas de alta eficiência, né? Hoje em dia você ilumina, eu sempre dou o exemplo da iluminação, né? Quando você vê uma lâmpada incandescente, você não podia colocar a mão nela acesa, né? Depois a fluorescente compacta. Hoje você ilumina uma cidade com LED e gasta, sei lá, 10% da energia que se gastava antes. Você entendeu? Eu acho que em todas as atividades humanas, isso daí é uma tendência muito grande, né? Ok, mais alguma pergunta do público?
engenheiro José Eletrônico, se bem que eu queria fazer uma pergunta, né, pedindo licença para o Tiago da EPE, né, não sei se eu posso fazer, né, que foi nosso primeiro palestrante, como ele não está na mesa, eu pergunto, né, ao senhor, se eu poderia fazer a pergunta para o Tiago. Sim. Né, se eu estou, então não, muito obrigado. Bom, Tiago, você colocou ali que nós vamos ter aí uma projeção de 27 a 47 gigawatts em 10 anos, né, naquele estudo, e que 5%, acho que dos consumidores, né, residenciais estariam ligados lá na frente nessa projeção, né, se eu entendi. Não, então, eu queria duas colocações. A primeira é com relação a que classe de consumidores estariam ligados na fotovoltaica. Se é A, B, C, qual é, né? Se vocês têm esses dados aí. E a segunda é com relação, nesse médio e longo prazo, como firmar essa energia da geração fotovoltaica. Bem, em termos de consumidores, são aquelas classes de consumo que eu acabei mostrando, né? Tem o residencial, comercial, enfim. Cada uma tem o seu crescimento determinado lá. Você diz classe de renda, é isso? Classe de renda? Então, a gente não faz esse estudo aberto por classe de renda, né? Mas o que a gente verifica, né, que o que tem acontecido até o momento, né, são que as classes de renda mais ricas têm se beneficiado, né, da geração distribuída, enfim. Mas a partir de modelos de negócio que possam envolver a baixa tensão, né, talvez ela possa se pulverizar aí, talvez em classes também mais não sejam tão ricas assim, né, que não tenham tantos recursos, né. Mas a gente não faz essa abertura nos nossos números por classe de renda, eu não tenho esse número, né. E a segunda pergunta era sobre... Bem, eu acho que ela já é uma realidade, né, já tá concretizada aí o mundo, né, com essa questão de descarbonização, que é uma tendência que está aí presente, né, e vai se manter ao longo dos anos, né, enfim, o futuro é esse, a descarbonização. A gente tem visto fenômenos climáticos extremos aí no mundo, né, isso provavelmente é a função desses desvios aí de poluição, enfim. Então, a questão da descarbonização já é solicitada pelas empresas, já é uma realidade, né. E aí, uma das soluções para a descarbonização são as fontes renováveis, né? Então, isso é uma tendência que veio para ficar e vai se manter provavelmente no longo prazo também. Ainda mais porque elas têm um custo mais barato, né? Elas são mais baratas do que as outras, né? Então, elas vão se manter aí, provavelmente no futuro, aí como sendo as referências aí em termos de energia. Essa é a minha visão. Ela é variável, ela tem essas questões ela não é despachável, né? Ela acontece em determinado momento, tem sol, e quando não tem sol não tem a energia, né? Mas aí existem outras soluções para isso, né? Baterias que no longo prazo vão ficar mais baratas também, que podem fazer esse tipo de modulação. Enfim, tem fontes... O gás natural também é uma fonte que não é tão renovável assim, mas não é renovável, mas também não é tão poluidora como as outras, né? Enfim, existem outras soluções aí melhores do que, por exemplo, usar usinas a diesel, usinas a óleo, né? Então, essa provavelmente vai ser a tendência aí que vai acontecer no longo prazo. O José Dilson quer fazer uma pergunta. Uma pergunta para você. Só complementando, a biomassa ela é acumulável, né? Ou seja, é quase se fosse uma bateria. Tiago, você mostrou no plano lá de 2031, né? Claro, a fotovoltaica é a campeã, 370% de crescimento, mas a outra que me chamou a atenção foi a nuclear, que é 120% de crescimento, ou seja, ela dobraria. Qual seria
essa perspectiva? Ou seja, o que vai acontecer com a nuclear no Brasil até 2031? Então, existe uma tendência no mundo, né, da construção de usinas nucleares, né, modulares, né, que têm uma potência menor e não precisam ser tão grandes como as que existiam antigamente, né. Então, hoje você faz usinas nucleares com uma capacidade instalada menor, né, e consegue desenvolver já existe essa tecnologia, né. Então, eu acho que no nosso plano a gente colocou algumas usinas nucleares aí entrando durante esses 10 anos, por isso que teve esse aumento, entendeu? Essa é a razão. Ok? Eu acho que faz sentido o que foi colocado pela pergunta do nosso amigo ali com relação ao fornecimento firme de energia solar, né? Porque realmente acho que esse é um ponto talvez que tem que ser discutido muito mais no nível setorial, né? Junto com a IPE e tal, de soluções que poderiam ser trazidas. E a minha pergunta se refere um pouco, talvez, aos dois que já comentaram. Em algum momento nos estudos vocês estão considerando a possibilidade de usinas híbridas? Quer dizer, onde a gente fala muito na questão híbrida com PCH gás e solar, né? Mas já pensaram em geração distribuída com a gás, por exemplo, como foi dito aqui, ou com biogás e biometano, e utilizando também usinas solares, né, no caso, que pode ser uma solução, né? Então eu queria perguntar para o pessoal da Embrapa, se vocês chegaram a avaliar isso naquele estudo de caso, se vocês consideram essas possibilidades de sinergia também, né? Olha, o que a gente tem visto, pelo menos no meio rural, é que existem já alguns casos desses, né, de uso de sistemas híbridos, né? Geralmente, os produtores eles têm muito interesse nisso, né? Ou seja, o cara tem biodigestor e tem painéis solares, né? Então, isso daí, assim, eu não te diria que está disseminado, mas já tem casos, né? Em Goiás, por exemplo, tem um produtor lá que, inclusive, tem uma planta solar em cima do lago, flutuante, né? Até há umas edições atrás, eles vieram aqui apresentar, ou eu pedi para eles virem, né? Então, assim, o brasileiro realmente, né, que às vezes a gente não tem noção do problema que o produtor tem lá. Um produtor, por exemplo, que precisa de energia, né, às vezes ele está lá na ponta, né? Então, por exemplo, em Goiás, a companhia é péssima, né? E aí você tem problemas sérios de fornecimento. Então, é uma questão de segurança energética, né, para o sujeito que está lá na ponta do sistema, de gerar sua energia. Mesmo que seja, sei lá, mais caro até e mais trabalhoso, porque ele sabe produzir leite, ele não sabe produzir energia. Então, ele vai ter que ter alguém lá que dê manutenção, enfim, tem investimento, né? Mas isso daí está aparecendo, viu? Esses sistemas híbridos, né? Ok. Queria fazer uma pergunta para o Eduardo Felipe. Tá, Eduardo? A Lei 14.300, né, que foi o marco legal da energia solar, ela incluiu várias oportunidades aí de inserção da GD, inclusive na rede, né, através de micro-redes ou através até da compra de excedentes de energia pela concessionária. Você acha que isso aí pode ser uma oportunidade, né, das Smart City, né, começarem a evoluir? Sim, a gente tem percebido concessionárias lá, por exemplo, a Copel tem feito alguns estudos já de smart grids lá, já tem feito instalações de testes, né, que inclusive o Paraná hoje, a Copel liga Paranaguá a Foz por meio de uma eletrovia, né, então a questão hoje você pode sair com um carro elétrico de Paranaguá e ir até Foz e abastecer em alguns pontos por conta desse projeto. A gente está mais próximo, né, da Copel, e tem visto esse trabalho. Eu acho que esse marco legal vem junto com alguns outros marcos legais, como o marco legal do Sandbox, né, e o marco legal das startups, que está permitindo que as cidades criem ambientes de teste, né. Agora a gente tem também a questão do 5G, porque vai estar tudo meio ligado, né. E tem ainda um ambiente um pouco nebuloso do que a gente pode usar de infraestrutura das concessionárias,
para fazer alguns testes de cabeamento, alguns testes de telecomunicação, que vai estar ligado diretamente com a rede de energia. Então, esse sandbox, esse marco legal, vem exatamente para que as cidades possam testar soluções que vão interferir nesse bolo todo que ainda não está regulamentado. Então, a gente está nesse ambiente ainda de testar, né? E acho que as concessionárias, entendendo que o papel delas, que até então era só distribuição, transmissão e geração, já vai ter que ir para um ambiente muito mais de serviço, né? A gente tem visto isso, talvez estudei muito em 2015 a questão da regulação da ANEEL 482, depois da 687, e que as concessionárias perceberam que estavam indo para um modelo de negócio muito mais de serviço. Mas, na nossa percepção, ainda tem muita coisa nebulosa e que precisa ser testado na prática, né? Então, acredito que abre a oportunidade para essa aproximação entre concessionárias e setor privado para testar soluções, né, por meio dessa lei que você comentou, por meio do marco legal das startups e todo esse ambiente regulatório que está se transformando para atender essas novas demandas aí. Okay. Pessoal, mais alguma pergunta aí do público? Boa tarde. A minha pergunta vai para o Eduardo também, da Iciris. E a minha pergunta vai mais relacionada à implementação dessa tecnologia, porque eu vejo como uma tecnologia mais social. Não apenas tecnológica, porque ela influencia em vários aspectos da sociedade, saúde, educação, como você mencionou, hospitais, e, enfim. A minha pergunta é, a abertura atual no âmbito federal, ela tá muito fechada ainda para o mercado, porque você deu alguns exemplos da Copel, e enfim. E se esse mercado ele ainda está muito voltado para investimento privado, ou se tem alguma... O Thiago até deu alguns exemplos do plano de eficiência energética para baixa renda, enfim. A minha pergunta é se ainda tem uma abertura no âmbito nacional e se tem algum plano para que isso seja... Você fala especificamente para a energia ou para a Smart City como um todo? Smart City como um todo. Para a Smart City como um todo, a gente tem, como eu até comentei agora aqui, né? A gente tem vários marcos legais agora para que as prefeituras, para que os governos possam investir em inovação e comprar inovação de uma forma mais eficiente. Porque até então, tudo barrava ou no Tribunal de Contas, ou as prefeituras não tinham como contratar, ou as PPPs eram muito difíceis de viabilizar, né? As parcerias público-privadas, né? Porque entende... tem todo um processo de estudo, depois de uma empresa investir e ainda não fechava a conta. Agora a gente tem um ambiente regulatório muito mais favorável para que as prefeituras comprem inovação. Até a nova lei das licitações aumentou. Antes a compra direta era até, se não me engano, 17 mil, agora está em 50 mil. Então, tem formas das prefeituras poderem comprar inovação de uma forma mais inteligente. Pela parte de energia... E isso até voltando um pouco à questão do que eu comentei ali da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, ela trata a Smart Cities muito do que você falou, de uma inovação social. E um dos pilares principais é levar a conectividade para pessoas, né, de baixa renda, principalmente. A gente viu na pandemia quantas pessoas, né, que ficaram sem educação, né, em regiões remotas do país, e como a conectividade fez falta para essas pessoas que não chegava a internet, não chegava a educação à distância para essas pessoas, e que elas ficaram num limbo ali na pandemia. Então, um dos pilares é a conectividade. A gente tem visto no cenário nacional, o que eu comentei, né, os 3 ministérios, desenvolvimento regional, Ministério das Comunicações e Ciência e Tecnologia, trabalhando muito em cima disso. Por outro lado da energia, a gente tem percebido também desenvolvimentos imobiliários. Eu acho que muitos aqui que trabalham com energia devem ver que já está viabilizando desenvolvimentos imobiliários de baixa renda com entrega já de placas fotovoltaicas. Então, já estão se pensando em viabilizando modelos para entregar energia fotovoltaica para baixa renda. O problema é uma questão cultural brasileira, né? E, em alguns casos, o pessoal ia lá, recebia a casa, vendia, por exemplo, a bacia sanitária. Hoje, é provável que muita gente pegue aquela placa que chegou, ele não vê o valor no longo prazo, ele vai pegar e vai vender a placa. Então, tem uma transformação cultural que é importante a gente fazer no país, mas, como a gente falou aqui, né, a gente acredita muito nesse futuro abundante, né, onde a energia vai trazer uma abundância para todos, e eu acho que a tendência é essa, a gente levar eficiência energética para baixa renda, levar a conectividade, levar a educação, mas principalmente o que eu comentei no final da palestra, levar a transformação cultural, né, acho que é o mais importante, senão não adianta entregar a coisa se a pessoa não está preparada para
usar e para se beneficiar daquilo, né? Obrigada. Eu vou pedir desculpa, quebrar um pouquinho o protocolo, mas é que eu tenho muitas respostas para várias dessas perguntas que foram feitas. Eu sou gerente de novos negócios e trabalho com P&D na Celesc. E a Celesc também já tem um projeto de eletroposto. Hoje você consegue ir também de Chapecó até Florianópolis e do norte ao sul através do corredor elétrico. E com relação à eficiência energética, isso também já acontece, né? A gente tem projetos de entrega de módulos fotovoltaicos, de sistemas fotovoltaicos para baixa renda. Já fizemos vários desses. Isso realmente, infelizmente, ainda acontece de vez em quando, né? Das pessoas simplesmente receberem no dia seguinte, já está entregando. E pior, abordar a Celesc dizendo por que não recebi, né? Quando ele tinha recebido fazia uma semana. Mas a gente enxerga, assim, nesses 2 projetos, principalmente, uma sinergia muito grande com o GD. Os eletropostos, hoje, a gente fez o projeto para tentar estudar qual era o impacto do carregamento, né, dos veículos elétricos na rede, e a gente viu tanto a GD quanto o armazenamento como uma solução, né, para a gente. As pessoas ficam pensando, será que a Celesc vai deixar de existir se a GD se desenvolver? Não, na verdade não. A Celesc pode até tentar se reinventar e mudar um pouco, mas para nós a GD também é muito útil, principalmente quando a gente efetivamente se tornar uma empresa de serviços, que é o que a gente acredita. Obrigado. Então, pessoal, eu queria deixar aqui agora os palestrantes à vontade, se alguém quiser fazer alguma consideração final, para a gente estar encerrando esse bloco de debates. Para você, eu sou jornalista, então o jornalista sempre é curioso, né? Sobre Smart Cities, eu não assisti a tua palestra, como é que o Brasil está se é possível um ranking, e qual é a situação hoje, o que falta para que as cidades sejam cada vez mais conectadas e utilizem a tecnologia no desenvolvimento da sua sociedade, enfim, do avanço tecnológico? Como eu acho que eu comentei ali na palestra, você não estava, mas não existe uma cidade, você fala, essa cidade é Smart City, essa não é. Tudo é um espectro, né? Você vai se comparando com você mesmo e você vai melhorando os processos como um todo. Mas eu acho que o Brasil tem caminhado esse tema, a gente vem trabalhando há muito tempo, e as cidades estão resolvendo problemas, começando com problemas simples, né? Hoje o Brasil, se a gente for olhar as cidades, muitas cidades pequenas falam, eu não tenho nem saneamento, como que eu vou trabalhar conectividade? Mas aí que é o pulo do gato, né? Porque se a cidade trabalhando conectividade, governo digital, que hoje é base para prefeituras, você vê as prefeituras perdendo muito dinheiro com má gestão administrativa, né? E todo o dinheiro que você perde, por exemplo, imprimindo o carnê de IPTU. Maringá tem um case super legal do IPTU digital que economizou milhões, né? E com esse dinheiro você consegue reinvestir em projetos como saneamento e tudo mais. Então é uma questão de inteligência, e é o que eu falo de novo aqui, uma transformação cultural de pensamento do gestor, né? O gestor antigo que só pensava em asfalto e trocar lâmpada, esse gestor já está para trás faz tempo, né? Agora o gestor tem que trazer a inovação para o cidadão, ele tem que levar para o cidadão no aplicativo serviços para melhorar a vida dele, e com isso melhorar a sua gestão e aos poucos melhorando a sua infraestrutura, atraindo investimento, atraindo empresas, fazendo com que as pessoas fiquem na cidade, porque o que a gente aprendeu em Barcelona, inclusive um dos indicadores que eles usam em Barcelona é o percentual de talentos, ou seja, de programador, que a gente vê que falta hoje no mercado, é programador. Pessoas com talento dessa nova economia. O percentual de talento que existe na cidade é que eles conseguem atrair e reter esses talentos. Então, a tendência que as cidades é reter talentos, que esses talentos vão desenvolver a cidade no futuro. Então, de novo, é uma questão de transformação cultural e de mentalidade mesmo. Então, pessoal, estamos encerrando por aqui. Agradeço a todos os palestrantes e ao público presente. Obrigado.